Bom, pessoal, meu nome é Rondinelli Fernandes, eu sou arquiteto e urbanista, trabalho na administração municipal, em prefeitura, fazendo análise de projeto e gostaria de trocar umas ideias com quem já trabalha na área, com os profissionais que também apresentam um projeto e vou explicar como eu trato a situação de remembramento de lotes aqui no meu município. Então, vou explicar para quem não entende, para quem é proprietário, para quem já trabalha com isso e também para trocar ideia com outros profissionais que trabalham em prefeitura. Então, se vocês puderem comentar no vídeo sobre como o município de vocês tratam essa situação de remembramento, como os profissionais também trabalham com as questões de projeto, o que é diferente um município e outro. Às vezes o cartório tem uma exigência diferente que a prefeitura, então eu vou estar relatando aqui como eu trabalho aqui no meu município. Eu gostaria também que vocês se inscrevessem no nosso canal, que a gente trata desse assunto corriqueiro. Eu já tenho gravado um vídeo de desmembramento. Esse vídeo a gente está tratando aqui nessa gravação é remembramento, que é a unificação de duas matrículas, de dois lotes, e tem o desmembramento, que é a divisão de um lote em outras duas matrículas. E eu vou tratar também uma situação que é atípica, que é quando tem uma situação de invasão de terreno de um vizinho para o outro, como é que a gente consegue corrigir, fazer retificação dessa matrícula, ou não consegue corrigir, teria que passar por um processo judicial. Eu vou explicar no próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui na descrição os links desses dois outros vídeos. Então, se vocês tiverem interesse de assistir também, é uma situação que quem está na área de arquitetura e urbanismo, agrimensura, de parcelamento do solo, é bom ter um pouco de conhecimento disso e também para trocar umas ideias. O que é remembramento? O remembramento é o reagrupamento de lotes vizinhos. Pode ser 2, 3, 4, uma quadra inteira, formando um lote só. Então a gente unifica as matrículas e gera uma matrícula só, uma matrícula única. Qual que é a vantagem disso? Depende muito do zoneamento do município. Por exemplo, em uma quadra eu posso fazer, dependendo do zoneamento, eu posso fazer um condomínio de casas. Mas dependendo do zoneamento, eu só posso construir uma casa só. Então, tem situações que é vantajosa e é desvantajosa. Uma vantagem é que você vai pagar um IPTU só. A desvantagem é que, dependendo da situação, você só consegue construir uma casa só. Vamos supor que você é proprietário e tem uma casa em um lote, e o lote vizinho é o seu quintal, é a sua área gourmet, a sua piscina, é o seu campinho de futebol. Então, quando você construiu, você queria um terreno maior. Então, você comprou dois e fez ali uma área só. O ideal seria você fazer o remembramento desses dois, porque para a prefeitura, para a aprovação do projeto da casa, para a prefeitura, ela precisa que, se você for adotar os dois lotes como um lote só, você precisa obrigatoriamente remembrar. Por quê? Depois que você construir essa casa, você vai pegar o habite, e se parte dessa casa, por exemplo, não atende os parâmetros urbanísticos de taxa de ocupação, de área permeável, e você precisa do lote vizinho, então você precisa de remembrar para ele usar o parâmetro urbanístico do lote vizinho. Então, não é mais um lote pequeno, é um lote maior que você vai ter que usar como parâmetro urbanístico. A outra situação é quando você for pegar o habite não sai para duas matrículas, sai em uma matrícula só. Por isso que você tem que remembrar. Quando você vai fazer o habite, se você levar lá que o habite está, a edificação, a casa está no lote 3 e 4, o cartório vai falar assim, olha, você vai precisar de remembrar essas duas matrículas, porque sua casa ocupa duas matrículas e você precisa juntar elas para poder fazer a averbação do habite em uma matrícula só. Porque senão gera duplicidade, gera duplo entendimento, e o cartório aqui no meu município faz essa exigência. Não sei te falar se é obrigatório. Às vezes o cartório de um determinado município consegue colocar
X% de uma casa está na matrícula tal e a mesma edificação possui os outros tantos por cento na outra matrícula. Pode ser que algum cartório consiga fazer isso, mas aqui no meu município não. Tem que, se a edificação tiver construída em 2 lotes, obrigatoriamente tem que fazer o remembramento. E aqui no nosso município, se a edificação der entrada para alvará de construção civil, em 2 lotes, a gente pede também a unificação. Por quê? Já que está se usando o parâmetro urbanístico de 2 lotes, evita com que o proprietário faça a construção em um lote só e ele venda o lote ao lado para poder terminar a construção. Se ele remembrou, é porque ele vai ter que obrigatoriamente usar aquele terreno. Se ele não deu conta de construir nos 2, desistiu, vai vender, aí ele tem que fazer o desmembramento. Só que quando ele vai fazer esse desmembramento, esse parâmetro urbanístico tem que atender ao lote que vai receber essa casa sozinho. Se a área permeável, vamos supor que é 10% do terreno, tem que ser destinado à área permeável. Se nesse desmembramento sobrar 10% do terreno para a área permeável, ok, dá para desmembrar. Se a taxa de ocupação, vamos supor que é 75%, se a taxa de ocupação para um terreno só coube para poder fazer o desmembramento, ok, dá para fazer o desmembramento. Agora, se não der, a prefeitura pode barrar. Não posso desmembrar, porque na aprovação da construção, na análise de projeto da aprovação da construção civil, foi ser apresentados 2 lotes para poder atender o parâmetro urbanístico. Se você construiu o lote inteiro, impermeabilizou o lote inteiro, o lote 4 ele tem que ser usado para a área permeável. Então, assim, você está empurrando essa área permeável para o outro lote. Por isso que a gente exige o remembramento. Para você que vai remembrar, você tem que olhar muito essas leis do município. O plano diretor, a lei de uso e ocupação do solo, o código de obras ou de edificações. E a lei federal 6766, ela só traz algumas diretrizes que os municípios é mais restritivo. É só colocar ela aqui para constar que existe uma lei federal para parcelamento do solo. Mas se o município tem a lei em vigor, vale a que está no município. Se o Estado tem, vale do Estado. Se nem o Estado nem o município tem, aí vai usar a legislação federal. A gente está unificando matrículas para construir várias casas dentro dessa matrícula. A gente tem que tomar cuidado com o zoneamento. Tem zoneamento que evita o adensamento de construções, que são áreas protegidas por questões ambientais, por pertencer a uma bacia de uma represa, pelo município achar que é uma área, um distrito muito distante da sede, aí quer que adensa menos para evitar levar muita infraestrutura para esse local, escola, transporte público, creche. Então, assim, você evita adensamento nos locais mais distantes para que a área de fato adensada fique próximo da sede. Então, tem que tomar um pouco mais de cuidado na questão do zoneamento. Se você tem intenção de unificar a matrícula para construir várias casas, é melhor olhar as leis do município para ver se permite. E para remembrar esses lotes, a gente precisa verificar a situação do imóvel. Se é um lote regular, se é fruto de um loteamento, de um parcelamento do solo, se esse lote tem de fato uma matrícula específica para ele, que ele é um lote, está dentro de uma quadra e está dentro de um bairro. Se estiver nessa situação, já é considerado como um imóvel urbano. Porque se não estiver dentro do perímetro urbano, ele foi parcelado como imóvel rural. Pegou-se uma fazenda, dividiu módulos mínimo que o INCRA permite. Aqui em Minas Gerais, o módulo mínimo é 2 hectares. Então eu só consigo te gerar gleba rural de 20 mil metros quadrados. Agora, se você tem a matrícula falando que você tem direito a X%, vamos supor 10% de 2 hectares, 10% de 2 hectares é 2 mil metros quadrados. Então você tem um fracionamento irregular. Não quer dizer que o seu imóvel seja irregular, não. O parcelamento que é irregular. Não foi parcelado como área urbana, foi parcelado como área rural e você só tem uma fração.
você é proprietário em comum com os outros proprietários daquela gleba. Então, se o proprietário vendeu a gleba de 2 hectares para 10 pessoas, você é proprietário em comum com os outros 9. Tem um link aí no final da descrição que a gente fala mais do desmembramento. Então aqui eu estou falando do remembramento. Se existe 2 matrículas, os lote 3 e o lote 4 são matrículas separadas, cada um com a sua área, você consegue unificar elas para gerar uma área só. Então tem aí o passo. Primeiro, esse remembramento faz na prefeitura, depois que junta todo a pasta com as documentações e projetos, leva-se isso para o cartório. Aqui em Minas, na minha cidade, a gente emite um decreto. O decreto é como se fosse a certidão que o município está dando a anuência que aqueles 2 lotes podem de fato ser aberto matrícula. E o cartório vai aceitar isso para poder fazer a unificação delas. O desenho técnico é assim que é mais ou menos isso aqui que representa o conteúdo mínimo do projeto. Embaixo tem a situação de cada desenho: situação atual, planta de situação atual, planta de situação proposta do lado direito. Na planta de situação atual, a gente vai unificar os lotes 3 e 4, que estão em amarelinho. O lote 3, ele faz frente para uma via oficial, faz fundo com o lote 18 com 15 metros, lateral direito, você sempre olhando para a rua. Então, o lado direito é o lote 2, do lado esquerdo é o lote 4. A mesma coisa é o lote 4, ele faz frente para uma rua, uma via oficial, com 15 metros de frente, 15 metros de fundo, com lote 17, lado direito com lote 3, com 24 metros, lado esquerdo com lote 5, com 24 metros. E esse Q2 é a quadra 2, ele está dentro da quadra 2 de um bairro, eu não especifiquei o bairro, só fiz a ilustração aqui para mostrar que ele tem confrontantes nas laterais e as medidas aqui no nosso município a gente faz com as dimensões que está no projeto de parcelamento do bairro que foi aprovado. E essa informação está de acordo com o registro. Se eu coloco a informação real que fisicamente encontra-se lá no terreno, aí o projeto de remembramento ele vai sofrer retificação de área junto. E a gente também faz isso junto com o remembramento. Só que aqui eu não estou mostrando essa intenção de fazer 2 processos juntos não. Aqui só estou mostrando a situação de remembramento. A retificação de área pode ser feita junto, mas aí tem que levar em consideração outras coisas, como título de projeto, a RT tem que constar que está sendo retificado, o memorial descritivo também tem que constar que está sendo retificado, os lotes e tal. Então, vamos voltar aqui. A situação atual é essa do lado esquerdo e a situação proposta é o quê? Você vai juntar os 2 lotes, então eu pego o lote de menor numeração, que é o lote 3, e acrescento uma letra nele, ele vai virar o lote 3 e 4 vai virar o lote 3A. E as áreas, cada lote, o lote 3 e o lote 4 tem 360 metros quadrados. Então o lote 3A vai ter 720 metros quadrados. E as dimensões a gente soma, né? Então, a frente para a via oficial, do ponto 1 ao ponto 2, tem 30 metros. O fundo, do ponto 3 ao ponto 4, também tem 30 metros. Então, as dimensões tem que bater. Eu não posso acrescentar dimensão com a mesma área. Eu tenho que informar as coisas que são coerentes. Um desenho puxou para o outro. Esse é o projeto que geralmente a gente recebe na prefeitura. Então eu tenho uma situação aí no canto esquerdo, em cima, na parte superior, eu tenho a situação atual, que é como os lotes foram aprovados no parcelamento do bairro. E embaixo eu tenho uma situação proposta, que é a unificação de 2 matrículas. Então vai virar um lote maior. No meio, em cima, eu tenho a imagem de satélite com a marcação dos 2 lotes, onde eles estão localizados, para a gente ver se tem alguma edificação existente dentro do lote, para ver se as ruas estão ali de acordo com o que está sendo representado, ver a situação do lote em relação aos confrontantes, se existe alguma irregularidade, né, se houve alguma invasão e tal. A gente consegue ver mais ou menos pela imagem satélite. Embaixo tem um mapa do plano diretor, e eu puxo uma marcação identificando exatamente onde aqueles lotes estão inseridos. E na parte
superior do lado direito eu tenho um croquis do bairro, né? Quem são os confrontantes, essa planta que está de acordo com a planta do parcelamento do bairro. Então, esses números têm que estar de acordo lá com o projeto. Então, o croquis de localização é esse. Ele faz confrontação com esses confrontantes, tem essas ruas na frente. E a informação do selo do projeto, eu tenho duas situações. A situação atual, que é o que está no cadastro, no registro do bairro, que é lote 21 e 23 da quadra 2, cada um com sua área e a área total. E o remembramento, gerou-se o lote 21A com essa área e a área total tem que bater com a área desse lote. O título do projeto, remembramentos dos lotes 21 e 23 da quadra 2. Então esse aqui não é o exemplo do lote 3 e 4 que estou mostrando no início do vídeo, não. É só uma simulação. Esse aqui é o projeto que de fato que a gente recebe na prefeitura. Junto com o projeto a gente também recebe esse memorial descritivo, que essa informação aqui ela é muito importante, porque é a informação que o cartório digita na certidão de registro, as informações de dimensões, de confrontantes e as áreas. O responsável técnico assina no memorial descritivo e no projeto, os proprietários dos lotes 21 e 23 também assinam, e o cartório passou a exigir que os cônjuges também assinem o projeto, principalmente os que têm o regime de comunhão parcial ou universal de bens. O que tem separação total de bens, o cartório não exige assinatura do cônjuge, mas tem que apresentar a certidão de casamento atualizada, mostrando que aquela união do casamento, da data que houve a união, a celebração de casamento no cartório civil, de fato permanece aquele regime de comunhão. Então tem que ser uma certidão de casamento atualizada. Essa documentação necessária que o município onde eu trabalho exige. Cada município vai exigir uma documentação diferente da outra, ou o cartório vai fazer uma exigência para mais ou para menos. Então essa é a documentação básica que a gente pede aqui. A taxa municipal para aprovação do remembramento dos lotes, a certidão de registro de imóvel atualizada de cada um dos lotes, a certidão negativa de ônus e ações, o cartório que emite essa certidão. Essa certidão de ônus e ações é para saber se o imóvel consta alguma verbação de ação. Às vezes, o imóvel está impedido de ser passado a transferência, às vezes ele foi dado como caução para alguma forma de financiamento. Então, essa certidão de ônus ela traz esse tipo de situação. Ou se tem alguma ação na justiça tramitando para aquele lote. Então, isso tudo vem averbado na certidão negativa. Então, por isso que pede essa certidão. A cópia do RG-CPF dos proprietários e dos cônjuges, igual eu falei, separação universal de bens não necessariamente precisa de documentos deles, basta apresentar a certidão de casamento atualizada, com o regime de separação total de bens. O boletim do cadastro imobiliário dos lotes, da forma que eles estão cadastrados na prefeitura, a gente faz a conferência dessas informações para saber se o cadastro é atualizado, as áreas de lote, se existe alguma construção. A RT de projeto com atividade específica para remembramento. Quem pode assinar esse tipo de projeto? Um topógrafo, um engenheiro agrimensor, um engenheiro civil, arquiteto e urbanista, engenheiro florestal, tem outros profissionais. Existe uma tabela que demonstra quais que são os profissionais que podem fazer. A certidão negativa de SSQN, e SSQN é Imposto sobre Prestação de Serviços de Qualquer Natureza. Todo responsável técnico tem que ter algum cadastro na prefeitura, geralmente é onde ele mantém o escritório dele em atividade, ou o endereço domiciliar. Então é um ou outro que a prefeitura exige, mas se a pessoa mora em Belo Horizonte e está aprovando no interior de Minas, com essa certidão de Belo Horizonte ela consegue aprovar. Não precisa abrir cadastro em cada prefeitura não, basta ter um cadastro só, porque senão gera duplicidade de imposto. Paga em um município, paga no outro, então assim, se ele trabalha em Minas inteiro, imagina ter um monte de imposto para pagar. Essa taxa geralmente é paga sobre um serviço
ou sobre uma anuidade. Então, é muito tributo, então por isso que basta ser somente onde o endereço fixo do trabalho, ou se não tem trabalho fixo, ele usa o da residência. O memorial descritivo eu já mostrei, o projeto também. Então é isso, pessoal. Se a sua prefeitura exige um documento diferente, ou se essas listas de documentação estão sendo muito burocrática, comentem aí, dê a sua contribuição para que a gente possa intermediar, trocar uma ideia, então para a gente poder tentar alinhar como as prefeituras trabalham. Eu tenho o costume de responder todos os comentários. Eu não respondo na hora, mas eu tiro vários dias na semana e respondo todos os comentários que estão lá nas minhas notificações. Então, eu acho que esse vídeo merece uma curtida, um joinha e uma inscrição no meu canal, né? Então, por favor, se vocês gostaram, deixa aí inscrito para vocês receberem as próximas notificações de vídeos. E eu estou colocando um outro vídeo que é sobre uma situação real, que de fato todo município acontece, que é questão de invasão. Então tá aí o próximo vídeo, já estou anunciando ele. Em breve eu já vou colocar aqui no canal. Valeu, galera, um abraço e valeu!